Olha, essa é a história de uma batalha jurídica que parou o Brasil. De um lado, a gente tinha partidos políticos, do outro, o governo federal. E bem no meio disso tudo, um fundo bilionário para o clima que foi, assim, simplesmente congelado. Vamos entender o que aconteceu nesse caso do PSB contra o Brasil. Pensa comigo, o que acontece quando o dinheiro que deveria combater as mudanças climáticas é trancado a 7 chaves? É como ter um cofre cheio de recursos para proteger o futuro do planeta, mas alguém some com a chave. Foi exatamente esse o conflito que foi parar lá no Supremo Tribunal Federal. Para a gente entender a dimensão desse caso, a gente precisa voltar um pouquinho, lá na origem do problema. Um fundo climático importantíssimo que, de uma hora para outra, ficou completamente paralisado. Tudo começou em 2019. Foi nesse ano que o governo federal tomou uma série de atitudes que, na prática, congelaram o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. O dinheiro, que deveria estar circulando, simplesmente parou. Tá, mas quem são os personagens principais dessa história? De um lado, um grupo de partidos políticos. Do outro, o próprio governo. E a disputa era pelo destino de bilhões de reais para a agenda climática do país. Então, de um lado, a gente tinha uma coalizão de partidos, PSB, PSOL, PT e a Rede Sustentabilidade. E o alvo deles era a União, ou seja, o governo federal, que estava sendo acusado de uma omissão bem grave. Mas que fundo é esse, afinal? É o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, o famoso FNMC. Ele foi criado lá em 2009 com uma missão muito clara: ser a principal ferramenta financeira do Brasil para lutar contra o aquecimento global e ajudar o país a se adaptar aos seus impactos. E a grana para esse fundo vinha de onde? Olha, as fontes eram bem robustas, viu? Tinha dinheiro vindo da exploração de petróleo e gás, verba do orçamento do governo, doações. Resumindo, não era pouco dinheiro que estava em jogo. Com o cenário todo montado, a batalha foi para o campo jurídico. E a pergunta era uma só: qual foi a acusação formal que esses partidos levaram ao Supremo? A arma jurídica escolhida foi a ADPF, que significa Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Traduzindo do juridiquês, é um tipo de ação que se usa quando alguma atitude do poder público parece estar batendo de frente com os pilares da nossa Constituição. E aqui está o coração da briga. De um lado, a acusação era de que o governo não só deixou de repassar o dinheiro em 2019, como também bloqueou as receitas do fundo. Do outro lado, o argumento era que essa atitude feria diretamente o artigo 225 da Constituição, que diz com todas as letras: o Estado tem o dever de proteger o meio ambiente para todo mundo, hoje e no futuro. A tensão só aumentava e o caso chegou ao seu momento decisivo. Vamos ver agora qual foi a resposta da mais alta corte do Brasil para tudo isso. E a decisão veio com força. O STF foi claríssimo, concordou com os partidos. A Corte não só reconheceu que a omissão do governo era inconstitucional, como disse mais: fazer o Fundo do Clima funcionar não é uma escolha, é um dever. E, para não deixar nenhuma dúvida no ar, olha só essa frase do ministro Luiz Roberto Barroso, que foi o relator do caso. Ele disse que a paralisia do fundo não foi um acidente de percurso, não. Foi, nas palavras dele, uma decisão deliberada. Ou seja, o tribunal entendeu que houve uma intenção por trás da sinesse. Mas a decisão não ficou só no discurso, não. O STF deu ordens bem práticas. Primeira, o executivo tem o dever de botar o fundo para funcionar. Segunda, o dinheiro tem que ser liberado, todo santo ano. E a terceira, que talvez seja mais forte, está proibido congelar as verbas do fundo. Ponto final. Ok, uma decisão histórica, sem dúvida. Mas o que isso muda na vida real, para além dos tribunais? É isso que a gente vai ver agora, o verdadeiro legado desse caso. O impacto dessa decisão é enorme e se espalha por várias áreas. No campo político, ela crava na pedra que proteger o clima não é uma opção, é uma obrigação do Estado. Financeiramente, ela garante que a grana chegue na ponta para projetos essenciais. Em termos de governança, ela põe um freio. O governo não pode mais, por vontade própria, paralisar políticas ambientais. E o mais importante, juridicamente, ela cria um precedente gigante para que no futuro outras ações cobrando atitudes climáticas possam acontecer. No fim das contas, esse caso deixa uma reflexão muito poderosa. Ele mostra que a nossa Constituição pode ser bem mais que um documento, pode ser uma ferramenta ativa na luta pelo futuro do planeta. E a grande pergunta que fica no ar é: será que a gente está só no comecinho de uma era em que os tribunais vão se tornar o principal campo de batalha na luta pelo clima? É uma questão que com certeza vai definir as próximas décadas.